primeiro grupo e vamos assistir a apresentação do segundo ano do ensino médio. Gente, o trabalho da ID. Ai, meu Deus, é a segunda, não é verdade. Mas eu tenho. Meu Deus, cadê o Vieira? Ah, eu posto que o Vieira não vai vir. Ô, mano! Você vai Eu esqueci, velho. Oi, pra acontecer. É pra segunda. Ele vai fazer o quê? É o trabalho da ID, esqueceu? Tá, mas é sobre o quê? Tá, o tema é de Rivail a Kardec. Tá, mas quem é esse Rivail a Kardec? Não, cara, é de Rivail a Kardec. De Rivail passou pra Kardec. São duas pessoas. Não, é uma pessoa só, só que em momentos diferentes. Gente, peraí, ó. Eu pesquisei que Rivail recebeu muitas influências. E uma delas era de Pestalozzi. E... eu fui pesquisar Pestalozzi e eu vi que no seu Instituto de Educação, Pestalozzi conviveu com professores calvinistas e luteranos extremados em zelo religioso. Mas, apesar disso, e não obstante pertencer também à Igreja Reformada, ele sempre se colocou equidistante do misticismo, dos preconceitos e das paixões religiosas. Além disso, sua maneira de ensinar era diferente do convencional da época. Sua disciplina era o amor. É pelo coração que ele é consciência. Então, acho que mais ou menos assim. Boa tarde, alunos. Tudo bom? Vou descer aqui para ter mais uma maior conectividade aqui, aluno, professor, é sempre bom. Vou mostrar a carinha aqui. Bom, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Deus. Deus, olha, é o criador de tudo que há de bom no mundo e principalmente temos que ligar a imagem de Deus à da natureza. Afinal, ele é tão importante. Pera. Muitas pessoas daquela época não viam Pestalozzi com bons olhos por conta do seu jeito crítico. Porém, ainda assim, muitos filósofos concordavam e compreendiam o modo como ele falava. Como, por exemplo, Guilauri falava que ele aceitava as formas do cristianismo, mas permanecia estranho aos seus dogmas, particularmente do pecado original, da graça e da redenção. Ah, mas eu tô ligado que também teve aquela festa lá do pente lá do... Ah, Pentecoste. É isso mesmo. No dia de Pentecostes, no fim das 7 semanas de Páscoa, a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como pessoa divina. De sua plenitude, Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. Ô, calma aí. Mas eu tô ligado que nessa festa aí dos pentes aí, Pentecoste. lá em Iverdon, eu tô ligado que ele queria... Ele tinha que falar isso aí, mas ele aproveitou e falou mais umas coisas aí. O Senhor Pestalozzi, nessa universidade, tem induzido muitas mentes jovens ao anticristianismo. Isso mesmo, distorcendo a palavra de Cristo. Eu não vou mais tolerar calúnias e por isso estou me retirando do corpo docente desta instituição. Mas então, gente, Rivail estudou nessa escola a partir dos 10 anos. Ele teve contato direto com Pestalozzi. E ele se tornou um dos maiores discípulos e um dos mais fortes. E era alguém que sempre propagava as suas ideias de educação. Nasci com a religião católica. Fui criado em um país protestante, a qual sofri vários atos de intolerância. Desde pequeno, foi-me concebida a ideia da reforma religiosa, a qual trabalhei durante vários anos da minha vida em silêncio. Busquei sempre a união das crenças. Porém, faltava-me o elemento indispensável para a solução desse problema. Pô, mas e aquele bagulho lá das mesas lá que ficava girando lá que nem doido lá? Isso daí foi em 1855 na França, quando o professor Rivail teve o primeiro contato com essas mesas que giravam, corriam e faziam várias coisas sem explicação nenhuma. A partir daí ele começou a usar o método experimental para fazer pesquisas. Esse método ele já usava antes e foi influenciado por Pestalozzi. O método
ele não se baseava em teorias pré-concebidas e ia a fundo para descobrir as causas das coisas. Foi daí que Kardec, que Rivail, ele se convenceu do espiritismo, do espírito, que o espírito se comunicava com os homens. Aí sim que aconteceu a grande mudança na vida de Rivail. Ele adotou o nome de Allan Kardec, que foi o nome usado por ele em vidas passadas. E de 1855 a 1859, ele consagrou sua existência ao espírito, com a assistência dos espíritos superiores, representados pelo Espírito da Verdade. Ele estabeleceu a base da codificação espírita em triplos aspectos: religioso, científico e filosófico. E assim surgiu o espiritismo, com a adoção dos espíritos superiores, apoiados na autoridade moral e cultural, com Kardec como seu codificador. Com a máxima para dar caridade na salvação, ele procurou ressaltar a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade da consciência e a benevolência mútua. Então, por isso esse bagulho aí de que vai o a Kardec, né? Isso. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que nem tudo foi mar de rosas. Isso é verdade. O Allan Kardec, ele foi alvo do ódio de embacados e inimigos, da inveja, da calúnia, dos ciúmes. Ele foi traído por aqueles com quem ele confiava e levava com ingratidão por aqueles que ele tinha ajudado. E um outro ato de traição que ele sofreu foi o Alto de Fé de Barcelona, que foi uma expressão que ele mesmo contabilizou, que queria se referir a queima de 300 livros espíritas em uma praça pública que aconteceu no dia 9 de outubro de 1861. E uma coisa que eu acho importante a gente colocar no trabalho é que mesmo com todas essas dificuldades que ele passou ao longo de sua vida, até o último dia ele se entregou completamente no seu trabalho. Estes princípios, para mim, não existem apenas em teoria, pois que os ponho em prática, faço tanto bem quanto o permite minha posição. Presto serviços quando posso. Os pobres nunca foram repelidos na minha porta ou tratados com dureza. Foram recebidos sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão graças aos meus esforços. Certamente, não me cabe vicariar o bem que já pude fazer. Mas, no momento em que parece esquecer tudo, é-me lícito, creio, trazer a lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém, que hei praticado todo o bem que esteve ao meu alcance, e isto, repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. A esse respeito, trago tranquila consciência e gratidão por que me hajam pago em mais de uma ocasião. Não constituirá motivo para que eu deixe de praticar o bem. Eu, como entendo a caridade cristã, compreendo uma religião que nos prescreve que retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescreve que paguemos o mal com o mal. Rivail sofreu muitas influências, mas também foi muito influente, assim como todos nós somos e podemos ser. Basta que saibamos aproveitar as oportunidades das pessoas que estão às nossas. O Rivail não esteve sozinho, assim como nós também não estamos. E ao longo do nosso caminho, sempre encontra gente que sofrem contra a gente, mas são eles que nos tornam mais fortes. E todos nós temos aliados, pessoas que nos incentivam, que nos dão força e que sempre fazem os nossos seguintes em frente. E se Rivail teve pessoalose, nós temos a Idêntica.